Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPICO, Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos no tempo de Advento, mas hoje falamos sobre pobreza e sobre respostas sociais da Igreja a este flagelo que habita o nosso mundo e que tanto nos preocupa. E para falarmos sobre esta realidade e sobre a resposta da Igreja, nós temos connosco em estúdio a pastora Maria Eduarda, da Igreja Presbiteriana, e o bispo Jorge Pina Cabral, da Igreja Lusitana. A quem eu começo por agradecer por estarem, digamos, 2 programas consecutivos connosco, mas é bom contar com a vossa participação. Continuamos no tempo de Advento. Fizemos o primeiro programa sobre o primeiro domingo do Advento, mas neste tempo ainda de Advento nós temos uma temática um pouco diferente e que nos preocupa certamente enquanto igrejas, a questão da pobreza. Eu iria começar com uma provocação, porque falávamos antes do nosso programa daquilo que vamos muitas vezes ouvindo nas comunidades cristãs, onde de vez em quando surgem afirmações surpreendentes. Do género, eu não conheço pobreza ao meu derredor, ou não há pobreza, as pessoas porventura não querem trabalhar, e coisas como tais. Como é a visão da Igreja e como é que a Igreja percepciona esta questão da pobreza? Eu penso que a nós cabe-nos um caminho muito exigente também enquanto Igreja. Portanto, assumir que a missão da Igreja ou de qualquer Igreja é também ajudar aqueles que estão em necessidades e contribuir para a redução dos desequilíbrios e, neste caso, da pobreza nas suas diversas dimensões. Portanto, o trabalhar na eliminação da pobreza faz parte integrante da própria missão da Igreja. E, nesse sentido, as igrejas têm que trabalhar com humildade, sabendo que nas suas comunidades e nas suas realidades, por vezes, não o fazem tão bem. Aqui está um dos aspectos em que eu muitas vezes digo que as igrejas têm que se abrir ao modo como o Espírito Santo está a trabalhar fora das igrejas, já na construção do reino de Deus. Porque hoje nós percebemos que a pobreza é um problema complexo. Existem diversas formas de pobreza e, tal como existem diversas causas geradoras também da pobreza, não é? Agora, na perspectiva messiânica, na perspectiva do reino de Deus, na mensagem de paz, de renovação que o próprio Natal que vamos celebrar nos traz, nós somos chamados, efetivamente, a crer que é possível um mundo outro. E é esta realidade que nós temos que incutir também no seio das nossas igrejas e, naturalmente, também depois nos trabalhos, nos projetos que as igrejas querem desenvolver. Parece-me que é fundamental hoje trabalhar muito numa educação para o desenvolvimento, numa educação para uma cidadania e fazer isso com redes, digamos, de parceiros. Portanto, a pobreza hoje em Portugal, que aumentou, que se vive de diversas formas, que esta crise energética veio aumentar, os refugiados que temos vindo a acolher, requer também das igrejas um posicionamento muito sério no modo como podem também contribuir para erradicar a pobreza. A questão da pobreza muitas vezes e eu lembro a forma como comecei o programa, é que muitas vezes para classificar a pobreza nós a classificamos à luz de outras visualizações de pobreza muito mais extremas do que a nossa, o que muitas vezes nos leva a dizer que nós não temos porventura esse tipo de pobreza ou que não existe pobreza ao nosso redor, mas ela é existente. Eu acho que há uma cegueira em relação à pobreza. Não sei se por medo, mas as pessoas julgam muito os pobres. Dizem que não querem trabalhar, que também eles passaram por dificuldades e venceram, e há pouca misericórdia para com as famílias que de alguma forma estão destruturadas, que não receberam maneiras e ferramentas das suas próprias famílias para sobreviver. E nós temos situações gravíssimas de crianças que vão para a escola sem pequenos almoços, a crianças que nem sequer têm transporte quase para ir para
para as escolas. E são situações que muitas vezes os crentes não lhes parte o coração por causa disso. Isso é uma constatação, obviamente, certamente a partir da sua própria comunidade, mas mesmo nas grandes cidades, como é que as coisas estão a ser vistas pela Igreja? Bom, naturalmente que as igrejas estão muito ao nível da base. As igrejas têm um conhecimento da realidade local muito grande, porque as igrejas estão inseridas nas próprias comunidades, há já muitas décadas, há muito tempo, conhecem a realidade social que as envolve e por isso são capazes de perceber a necessidade da própria comunidade. E nesse sentido, as igrejas desenvolvem muitas estratégias para ajudar e também para trabalharem em rede, desde as IPSS, que estão ligadas às igrejas. Um programa que a Igreja Lusitana tem vindo a desenvolver é o das chamadas lojas sociais, em que procura ter espaços que possam ser espaços onde a pessoa vai, pode encontrar roupa, pode encontrar alimentos, pode encontrar uma ajuda humana e também espiritual. Portanto, são espaços que se adaptam às necessidades de cada pessoa e que procuram ajudar a pessoa no seu todo, porque na perspectiva, naturalmente, da fé cristã, interessa alimentar quem está com necessidades, mas também queremos dar o pão da vida, queremos dar também o pão espiritual. E sempre que as igrejas são capazes de combinar essas duas dimensões, elas estão a olhar a pessoa como um todo, não é? Muitas vezes a pobreza material é derivada de, muitas vezes, a pessoa não encontrar sentido para a própria vida ou andar perdida também, muitas vezes, nas suas próprias ilusões. Portanto, as igrejas têm também esta proposta de ajudar a dar um sentido para a vida, de ajudar a integrar a pessoa numa comunidade e ajudar a pessoa na sua realidade. Eu penso que um dos problemas que nós hoje vivemos é que entender que a pobreza se resolve apenas com uma dimensão material. Não é isso. Hoje, por exemplo, muitas pessoas são pobres porque vivem isoladas. Muitas pessoas são pobres porque vivem a solidão. Muitas pessoas são pobres porque não têm quem as ajude no seu próprio caminhar de vida. Portanto, a pobreza tem várias causas e as igrejas, através do seu lado humano, através da sua misericórdia, através das suas portas abertas, as igrejas podem providenciar muito que vai ajudar as pessoas também no seu dia-a-dia. Portanto, mas é verdade que hoje, por exemplo, há muitos pobres que trabalham. Por exemplo, há estudos que nos dizem isso. E aquilo que as pessoas trabalham, aquilo que as pessoas ganham, não é suficiente para o seu orçamento mensal. Há muitas pessoas que são pobres e são classificadas como vivendo na chamada classe média. Ou seja, estão no limiar da própria pobreza. E, portanto, a pobreza hoje é transversal a muitos setores da nossa sociedade e começa-se a perceber, e eu acho que este aspecto é muito importante, que a pobreza tem diversas causas e depois tem diversos efeitos também. Não é só o pobre a quem se dá uma esmola, mas há pessoas que vivem, por exemplo, hoje, no inverno que estamos a viver, vivem a chamada pobreza energética, porque não são capazes de aquecer as suas próprias casas. Ora, esta realidade exige também estudo, esta realidade exige preparação, para que as respostas que damos não sejam meros paliativos. É natural nós, enquanto igrejas, nós não podemos pregar, já dizia Dom Helder da Câmara, para pessoas que têm o estômago vazio, porque as pessoas não são capazes de ouvir a nossa pregação porque a sua realidade não está capaz de aceitar. Nós temos que perceber qual é a necessidade imediata da pessoa, mas também ajudá-la a saber pescar, que é também outra imagem que também se usa muito. A nossa igreja tem, desde o ano passado, tem pensado nas duas vertentes. Por um lado,
A nossa Igreja tem as respostas institucionais, tem a Fundação Roberto Calley e o Centro Social da Cova Gala, mas temos estado a desafiar a cada comunidade a ter um empenho diaconal, um empenho de apoio social no seu entorno, porque é muito importante que não deixemos apenas às instituições esta missão da Igreja, esta missão de cada um dos crentes, que é de apoiar quem precisa. Então temos estado a desenvolver alguns programas para levar as pessoas a perceberem essa pobreza que temos estado a falar e que muitas vezes está dentro das igrejas e as outras pessoas não sabem porque as pessoas têm vergonha de partilhar essas questões. Então estamos a desenvolver alguns programas para que cada comunidade local tenha um trabalho ativo de diaconia com a sociedade ao seu entorno. Nós, nesse sentido, que é o trabalho em rede, digamos assim, a Igreja Lusitana criou recentemente o Secretariado de Diaconia da Igreja Lusitana. E este secretariado tem precisamente por missão perceber o que é que em cada comunidade está a ser feito e, ao mesmo tempo, ajudar a que cada realidade e cada resposta que é dada localmente se possa articular com outras e possamos replicar também experiências e trabalhos positivos. Portanto, este sentido de que, se trabalharmos em rede e das próprias igrejas se abrirem também ao meio em questão e unirmos-nos para fazer frente a um flagelo que, efetivamente, ultrapassa a realidade de cada um de nós e que é importante também ser trabalhado. Eu diria que as igrejas, cada vez mais, e na sua tradição, são um parceiro credível e ativo na luta contra a pobreza em Portugal. Não só pelo trabalho que fazem ao nível das igrejas, comunidades e paróquias, mas também pelas muitas IPSS que estão ligadas às próprias igrejas. Nós próprios, no seio do Conselho Português de Igrejas Cristãs, somos igrejas que possuem diversas IPSS, instituições particulares de solidariedade social, que desenvolvem um trabalho muito válido, quer na área da infância, na área da comunidade ou na área também da terceira idade. Nós próprios estamos ligados aos órgãos diretivos de muitas IPSS e, portanto, há uma realidade já que está atuante, que responde às necessidades concretas e que tem que ser também apoiada e estimulada pelo Estado. E eu aqui diria que o Estado tem também que olhar para as necessidades que as igrejas também têm. Nós muitas vezes gostaríamos de fazer mais, mas não temos a resposta do próprio Estado, ou até, muitas vezes, as próprias autarquias do Estado nos seus diferentes níveis. Significa isso constatar de que as instituições estão a passar por uma situação também muito difícil? Tremenda. As instituições estão a viver problemas financeiros que, em muitos casos, vai levar à extinção das próprias instituições, porque a comparticipação do Estado para as diferentes valências sociais é muito diminuta, os custos aumentaram imenso e eu diria que as exigências da Segurança Social são imensas, quer dizer, são mais as exigências que a Segurança Social coloca às próprias IPSS no terreno do que propriamente a disponibilidade que a Segurança Social encontra para, juntamente com as IPSS, poder dar essas respostas. Portanto, o trabalho do chamado setor social, o terceiro setor em Portugal, tem que ser fortemente apoiado e, particularmente, neste tempo que estão a viver com graves dificuldades financeiras. A situação é dramática nas instituições que eu conheço, porque o Estado fez um aumento excepcional de 3,6% e a verdade é que os custos subiram muitas vezes 40%. Por exemplo, eu sei que no último mês de outubro os custos do Centro Social da Cova Gala subiram 40%. Ora, neste momento, algumas IPSS estão a equacionar se podem ou não pagar o subsídio de Natal e, se pagando o subsídio de Natal, como é que vão pagar a Segurança Social ou como é que vão pagar a comida. Portanto, a situação é dramática e o Estado não está a dar resposta e, neste momento, muitas IPSS estão a atravessar crises gravíssimas, também sociais, porque os próprios trabalhadores que trabalham nas IPSS normalmente não têm salários muito altos. Muitos destes trabalhadores recebem o salário mínimo e sem o 13º mês, que normalmente, muitas vezes, estas pessoas usam esse dinheiro para pagar os impostos, para pagar o seguro do carro, para pagar o arranjo do carro. São situações dramáticas, pessoais, que as instituições estão a passar neste momento.
É claro que a Igreja não é, obviamente, tem que trabalhar em rede, não é a resposta, mas o sentimento pode ser de um certo desânimo quando enfrenta uma situação que é tão emergente e que de alguma forma se transforma quase como um gigante diante de nós. Eu penso que a natureza das igrejas ao longo dos séculos e a nossa própria tradição nos diz que nós somos resilientes. Portanto, as nossas igrejas e as igrejas estão habituadas a passar por provações e por períodos muito, muito difíceis. Aliás, as igrejas do Conselho Português de Igrejas Cristãs, as igrejas ecuménicas, a sua história, no seu início, no século XIX, foi uma história de apoio social e educativo. Junto de cada igreja existia sempre uma escola primária e um centro de ajuda social. Portanto, nós temos esta matriz de enculturação e, ao mesmo tempo, de serviço à própria comunidade. E, ao longo das décadas e dos séculos já, porque as igrejas ecuménicas são igrejas históricas, chamadas do protestantismo histórico, nós passamos por muitas vicissitudes. Portanto, nós temos também no nosso gene e na nossa própria maneira de ser uma capacidade de resiliência e de enfrentar os problemas que nos é própria e que naturalmente nos ajudam também nestes momentos de grande dificuldade. E por outro lado, nós temos o suplemento, digamos assim, que nos vem do próprio Evangelho, que nos vem da própria pessoa de Jesus Cristo. E é isso que nos leva a amar. Portanto, o compromisso social e de luta contra a pobreza das igrejas decorre das bem-aventuranças, decorre da missão de Jesus Cristo, decorre da própria missão que a igreja é chamada. E, portanto, e é isso que a igreja tem que fazer. Eventualmente, teremos que reconverter muitos dos nossos espaços, das nossas próprias prioridades, porque quando a igreja deixar de servir o próprio, o próximo deixa de ser também igreja, não é? E, portanto, é esta a nossa própria natureza e é isso que nos dá também, naturalmente, confiança neste contexto tão exigente que estamos a viver. Neste contexto de pobreza e de uma pobreza aumentada pós período de pandemia, significa que, em termos de igrejas, há que repensar um pouco também a nossa forma de estar e de ser igreja, no sentido em que nós somos particularmente bons em cuidar uns dos outros dentro da igreja, mas talvez possamos ser melhores em sair das igrejas e ir ao encontro dos outros, daqueles que de facto precisam. Sim, eu sei que muitas igrejas estão em ligação com as juntas de freguesia, em ligação com as câmaras municipais, para tentar ver, especialmente neste Natal, o que é que poderemos fazer para ajudar. Nós temos tido uma ação não apenas de apoio material, mas também de apoio social e de apoio também terapêutico para algumas famílias mais complicadas, mas eu acho que este é o Natal em que nós podemos realmente pensar que aquele menino de Belém nasceu sem casa, era um refugiado, não tinha onde nascer, e essa é a igreja peregrina, esse é o Cristo que nós servimos e que é importante que as nossas igrejas, que graças a Deus são confortáveis, têm aquecimento, todos nós vamos ter uma família com quem celebrar o Natal. Pensemos que não foi assim o primeiro Natal e se queremos voltar ao primeiro Natal, de alguma forma temos que partilhar aquilo que temos e é muito diferente dar a esmola, dar aquilo que nos sobra, mas que este Natal seja um Natal em que nós partilhemos o que temos. Isso é completamente diferente. O que pode significar convidar alguém para a própria ceia de Natal, talvez um refugiado ou uma família de refugiados que pela primeira vez estão a passar o Natal fora dos seus lares e do seu próprio país. Pode significar também nós próprios sairmos do conforto das nossas casas e criarmos espaço para estar com aqueles que estão mais necessitados. Isto significa que a vivência do Natal, esta vivência que agora se aproxima, é uma vivência que nos desafia também no nosso modo próprio, tradicional de viver o próprio Natal. Portanto, o contexto, esperemos que as igrejas e os cristãos possam encontrar novas formas também de celebrar o Natal, mais próximas também do despojamento, da simplicidade do menino de Belém, que foi acolhido num estábulo e que, ao mesmo tempo, também, desse modo, abriu
a sua presença a toda a realidade também que nos envolve. Significa isto dizer que o Natal que se aproxima, uma das grandes mensagens é que nós possamos ser sal e luz do mundo. Portanto, se cada um de nós, no seu contexto, no seu trabalho, na sua comunidade, for este sal, esta presença positiva, amorosa, junto daqueles que estão mais necessitados, então o Natal acontece todos os dias. Como também já o cântico diz, deixemos que o Natal aconteça todos os dias, na sua beleza, na sua presença e também na sua alegria, e não o encerremos apenas numa noite de tradição. Portanto, toda a catequese que nos leva até este período de Natal vai ser certamente marcada por esta dimensão do acolhimento do outro e particularmente daquele que está em situação de pobreza. Sim, eu acho que era muito importante nós transmitirmos, em especial às crianças e aos jovens. Eu tenho notado que depois da pandemia, muitos jovens, especialmente adolescentes, têm ficado muito deprimidos, porque olham para este mundo e pensam, mas é este o mundo que eu vivo, para que é que eu vou, porquê, para quê? E acho que era muito importante neste Natal darmos a dimensão do serviço ao outro, daquele que precisa, e dar esperança e razão de ser. A razão pela qual nós estamos aqui, a razão pela qual nós temos uma fé, é o servir e é cuidar daquele que precisa. E eu acho que a pobreza não pode ser apenas algo que aparece no telejornal de Natal, porque é sempre bom ter lá uns pobrezinhos nas notícias. É importante que nós hoje, a meio do Advento, que cada comunidade pense quem são as pessoas que realmente precisam desta igreja, que precisam destes cristãos que estão aqui, porque é isso que faz o Natal, não é? A pobreza é algo terrível, como disse o Bispo, para além da questão de não ter comer, que às vezes as pessoas vão ao banco alimentar, mas é a humilhação de receber sem poder dar. É aquela sensação de que se trabalhou uma vida inteira e no final da vida tem que se estar a receber alimentos, tem que se... Esta ideia de fragilidade e de humilhação que envolve muito aquilo que é o receber, porque não se pôde, de alguma forma, viver o Natal de forma inteira, é algo que nós, como cristãos, para além de dar, temos que sentar, estar e empatizar. Eu lembro que Cristo disse que no mundo sempre tereis pobres. Creio que o estava a dizer não porque a pobreza é uma coisa inevitável, mas porque resulta da condição humana que coloca a par da pobreza a ganância. Mas eu creio que naquilo que pudemos falar hoje aqui, nós temos uma perspectiva daquilo que é a preocupação da Igreja e também o trabalho que a Igreja desenvolve para ir ao encontro desta realidade, seja de uma forma institucional, seja de uma forma através de uma pastoral e de um cuidado social das próprias comunidades cristãs. Obrigado pela vossa contribuição, pela vossa palavra, e o meu desejo é, porque não nos vamos ver, um Feliz Natal para ambos e para ambas as igrejas. Natal. O nosso programa chega ao fim e em breve estaremos convosco no início do novo ano, e por isso o nosso desejo hoje é um pouco mais completo, é de que tenham um feliz e santo Natal e tenham um ano novo cheio de bênçãos.